Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. E na verdade, ao utilizar os primeiros, a sua intervenção inicial, o tempo à qual amanhã quer voltar, depois do batizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. Ele está. É essa a lógica. Senhores deputados. Este indicativo espetacular é o indicativo dos passos perdidos. O Parlamento está a meio da discussão do orçamento do Estado para 2026. Na especialidade, o primeiro carimbo verde já foi dado, mas agora estamos a discutir os pormenores e, como sempre, o diabo está nos detalhes. O Governo vai avisando que não há margem para grandes alterações, enquanto a oposição vai fazendo fincapé de algumas propostas bandeira que vai defendendo. Já lá vamos a essas negociações e aos braços de ferro à volta do orçamento para o próximo ano. Para já, vamos saber, isto é uma pergunta importante, quantos Salazares e quantos Mário Soares cabem num debate parlamentar. Chegou a hora de ir ao bate-boca da semana. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. é uma armadilha para o país. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Já foi na reta final da discussão da proposta de orçamento que o PS pediu a palavra para a defesa da honra, em que os 3 Salazares, defendidos por André Ventura, voltaram ao debate. Já antes, Luís Montenegro tinha criticado a expressão utilizada pelo Chega. O tema tinha aberto desde logo o debate do orçamento, numa das primeiras respostas a André Ventura por parte do Primeiro-Ministro, e na primeira intervenção de Ventura sobre o fim do desconto do ISP do Imposto de Combustíveis. Foi mais ou menos isto, Miguel. É sempre engraçado como é que Salazar e Pedro Sanches, que é outra das figuras que entraram neste debate, o fizeram através de impostos sobre combustíveis. André Ventura estava a criticar o Governo. Aliás, foi um dos pontos que vincou para rejeitar o Orçamento do Estado a questão do fim do imposto do fim do desconto sobre o imposto do ISP, o imposto dos combustíveis. Portugal é obrigado a pôr fim a esse desconto por parte da Comissão Europeia. E o líder do Chega estava a criticar a forma como o Governo vai amealhar mais dinheiro com os combustíveis e deu como bom exemplo da gestão deste dossiê o sempre insuspeito, para André Ventura, o sempre insuspeito Pedro Sanches, o presidente do Governo espanhol. E Luís Montenegro aproveitou essa inusitada aproximação de André Ventura ao líder do PSOE para recuperar a tal expressão usada por Ventura e agora juntar-lhe outra. Ando na rua em Portugal e não tenho memória, nem tenho saudade. Memória tenho, saudade não tenho do Portugal de há mais de 51 anos atrás, senhor deputado. Não tenho. Também não é o presidente do governo espanhol, meu estimado colega, mas não é ele o meu exemplo e o meu referencial de política pública e de gestão do país, não é? Quer juntar a 3 Salazares, 3 Pedro Sanches, é uma opção sua, mas não é a minha. Luís Montenegro a pegar nesta expressão para atacar André Ventura, com esta proximidade surpreendente ao líder do governo espanhol e que acabou por marcar desde logo o tom do arranque da discussão do Orçamento do Estado. Mas o momento mais quente, Miguel, viveu-se já durante a sessão de encerramento, com o PS a puxar do legado de Mário Soares, depois de uma acusação de corrupção por parte do Chega. Aqui é que as coisas se complicaram. No discurso de encerramento, André Ventura falou da nacional corrupção do Partido Socialista, mas o PS, pelo deputado e líder da bancada Eurico Brilhante Dias, e já debaixo de muito ruído, procurou responder elencando uma lista de problemas à volta do Chega. Militantes acusados de roubo, extorsão, assalto à caixa de esmolas. Devo dizer que, ao fim de 6 anos, é um partido que não conseguiu ter uns estatutos aprovados pelo Tribunal Constitucional. Este partido dirige-se a um partido fundador da democracia, falando de corrupção. Em democracia, os tribunais funcionam. 3 Salazares não serão suficientes para calar o Partido Socialista, porque para cada 3 Salazares, 3 Mário Soares se levantarão para combater o fascismo e para combater esta gente.
O líder da bancada do PS, numa intervenção que só com muita dificuldade foi concluída, com esta contabilidade, 3 Mários Soares se levantarão contra 3 Salazares defendidos por André Ventura, que se defendeu a seguir desta expressão dos Salazares. Mas antes de André Ventura começar a falar, Pedro Pinto foi apanhado numa acusação mais direta num à parte. Roubam vocês todos os dias, está calado, tem vergonha. Isto foi antes da resposta de André Ventura. Portanto, Pedro Pinto aqui um bocadinho menos polido na resposta ao Partido Socialista. Na defesa depois feita então pelo líder do partido, acompanhado daquele número cénico a atirar folhas para o chão do hemiciclo. Para defender a honra do PS eram preciso resmas de papel. Não dava não dava uma folha pequenina. Era preciso. Nem isto dava para defender a honra do PS. Está a ver? Olha, era preciso uma, outra, está a ver? Outra, para defender a honra do PS. Olha, eu não sei se dava Mário Soares, não sei se era preciso 3 Salazares, 4, 5, não sei quem era preciso. Sei uma coisa, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, e digo com toda a humildade, bastará um André Ventura para vos limpar desta casa para sempre. André Ventura a prometer limpar o PS, estou a citar, isto na fase mais acalorada do encerramento do debate do Orçamento do Estado, e que ia, claro está, exasperando o Presidente da Assembleia, Aguiar Branco. Senhores Deputados. Calma, ei Jesus, calma. O tempo está parado. Calma. Pode ter a certeza que vai ter todo o tempo para a defesa da honra, nem que saiamos daqui à meia-noite, mas vai ter. E pronto, Aguiar Branco lá conseguiu apelar à calma e graças a Deus não foi preciso sair à meia-noite. Santo Deus, o bate-boca no debate do Orçamento do Estado para 2026, que ainda vai voltar ao plenário para votação final. Para já, Miguel Viterbo Dias, vamos aos destaques da semana. Esta semana, pela positiva, destacas a deputada do Chega, Marta Silva. Por causa da audição da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins arrancou a audição na Comissão Parlamentar de Saúde sobre o Orçamento do Estado, a falar apenas do orçamento. Acontece que nesse dia tinha sido conhecido o caso da morte da grávida de 38 semanas no Hospital Amadora Sintra e se não fossem as questões lançadas pela deputada Marta Silva, Ana Paula Martins teria passado inicialmente ao lado do assunto. Para além de trazer o tema para cima da mesa, perguntou, também diretamente à Ministra, se iria colocar o lugar à disposição, coerente para um partido que o pede de forma aberta, ao contrário de outros que vão andando à volta até que se perceba essa mensagem principal. Em sentido contrário, Miguel, vamos agora ao destaque negativo da semana. Eu ainda não me habituei a esperar por esta cornetada negativa. A descer, Miguel, assinalas o deputado do Chega, Filipe Melo. É um dos mais experientes da bancada, por isso também um dos que se vai conhecendo já melhor o estilo no plenário. A verdade é que fica com a marca de ser um dos que mais tem motivado queixas dos deputados de outras bancadas. Recentemente o caso em que Filipe Melo, a ocupar o lugar de vice-secretário da mesa, portanto ao lado de Aguiar Branco, durante um plenário, mandou beijinhos para a deputada Isabel Moreira. Agora, numa audição do Orçamento do Estado, disse à deputada do PS, Eva Cruzeiro, volto a citar, volta para a tua terra. A estes dois casos soma-se a postura em plenário, de constantes apartes e provocações a outras bancadas. É, aliás, dos mais citados por Aguiar Branco naqueles momentos de exasperação do Presidente da Assembleia da República, sendo que, como é óbvio, os apartes fazem parte do debate, mas neste caso há expressões que devem ser linhas vermelhas e que, com Filipe Melo, já foram cruzadas um par de vezes. Miguel, há muito futebol esta semana, também filmes para ver, eu preciso de saber qual é a agenda do Parlamento. Esta semana continuam a ser ouvidos os ministros por causa da proposta de orçamento. É, por isso não vás a matinés, porque são audições que acabam já perto da hora de jantar. Esta quarta-feira o dia é dedicado aos assuntos externos. Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros, vai ser ouvido ao fim da tarde. Antes disso é Nuno Melo, Ministro da Defesa, vai também falar do setor. Uma audição particularmente importante, até para perceber como é que vai começar a ser feito o aumento do investimento em defesa prometido por Luís Montenegro. Na quinta-feira, a segurança é o prato forte do dia, com a audição à Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, mas também a questão da demora no pagamento aos bombeiros, que foi uma queixa que o setor fez este fim de semana e que o Estado ainda não conseguiu resolver. A semana termina
a fechar o ciclo, o tal full circle. Miranda Sarmento e Maria do Rosário Palma Ramalho foram ouvidos antes do debate na Generalidade, são agora novamente ouvidos para fechar esta ronda de audições. Esta audição do Ministro das Finanças e da Segurança Social antecedem a semana dedicada à apresentação das propostas dos partidos e também às discussões que vão sendo feitas nos corredores entre as várias bancadas. E é precisamente sobre essas negociações de que falamos já a seguir na Conversa de Bastidores. E como já demos conta, o orçamento foi aprovado na Generalidade com o voto a favor da AD, a abstenção do PS, mas agora começa aquela fase de nervos para o ministro Miranda Sarmento, com entradas de propostas e propostas de alteração no Parlamento. E que no limite podem desvirtuar o documento original. O Governo tem lançado vários alertas sobre a margem reduzida para mexer na proposta inicial. Miranda Sarmento disse este fim de semana que os deputados têm que fazer uma escolha sobre se querem ter déficit ou não, isto porque o Governo construiu o orçamento no limite para executar o Plano de Recuperação e Resiliência, ter um ligeiro excedente, mas em que qualquer medida ou impacto externo pode deitar por terra esta intenção. Aliás, conhecem-se as opiniões mais conservadoras de organismos como, por exemplo, o Conselho das Finanças Públicas. Em 2026, o Governo tem o último ano de execução do PRR, por isso a exigência financeira será maior para executar todas as obras, o que limita a criação de despesa noutros setores. Como, por exemplo, o dos pensionistas, que é um dos cavalos de batalha do PS. O Governo já disse que é contra, mas a possibilidade de ser aprovado um aumento extraordinário continua nas mãos do PS e do Chega. É aqui que está a maior incerteza para Miranda Sarmento, até porque o PS insiste que o saldo da Segurança Social vai ser superior ao previsto e que, por isso, uma parte deve ser repartida com os pensionistas ou redistribuída aos pensionistas. Os socialistas apontam para uma despesa adicional de 400 milhões de euros, isto de forma permanente, numa altura em que o Governo nem sequer se compromete com mais um bónus extraordinário, como aconteceu, por exemplo, nos últimos 2 anos. O Governo já assegurou que as pensões vão ser aumentadas pela fórmula legal, mas recusa uma subida acima da lei e de forma permanente. Só que, para além do PS, também o Chega propõe mais ou menos o mesmo. O partido de André Ventura quer aumentar as pensões em 1,5% acima da tal fórmula. Ora, já em 2024, PS e Chega votaram a favor de uma subida extraordinária que o Governo de Luís Montenegro diz ter sobrecarregado as contas públicas. Ora, o líder do Chega não afasta a possibilidade de votar novamente ao lado do PS. André Ventura diz que quer negociar na especialidade a proposta mais consensual possível, que não seria uma proposta de um partido em específico, mas sim de consenso nacional, é o que pede André Ventura. O líder do Chega admite vir a acompanhar as iniciativas de outros partidos, mas como é o caso aliás, o caso do PS, que quer usar o tal saldo da Segurança Social. Mas enquanto não há consensos, o debate entre os partidos e as bancadas, ou a discussão entre os partidos e as bancadas, vai começar na próxima semana em que vão começar também a chover as milhares de propostas de alteração que cada partido vai apresentar. Vão ser depois votadas numa semana consecutiva. Aliás, o Chega já tem uma meta, vai apresentar 600 alterações ao Orçamento do Estado. É caso para deixar a pergunta quem dá mais. Essa contabilidade estaremos cá para fazer para a semana. E o ministro Miranda Sarmento, por certo, estará muito atento a estas propostas. Com isto, chegamos ao fim dos Passos Perdidos, com o Miguel Viterbo Dias. Para a semana há mais, comigo, Ricardo Conceição, e com o Judite França, também com o Miguel Viterbo Dias, as incidências parlamentares da semana. E, na verdade, ao utilizar os primeiros, a sua intervenção inicial, o tempo... Lá para amanhã quero voltar. Depois do bastizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. E aqui está. É essa a lógica. É essa a lógica. Senhores deputados,